Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui num vídeo bastante solicitado sobre trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai estudar aqui as razões trigonométricas num triângulo retângulo. A gente sabe que quando se trata de um triângulo retângulo, logo já vem o Teorema de Pitágoras, né? Um teorema bastante conhecido aí, bastante utilizado na matemática. E só para relembrar, ele diz assim: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Os lados que formam o ângulo de 90 graus, no caso aqui AB e AC, são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, esse lado é chamado de hipotenusa. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, ó, B é um cateto, B ao quadrado, C é o outro cateto, então aqui mais C ao quadrado. O Teorema de Pitágoras a gente só pode usar ele no triângulo retângulo, e a utilidade dele é quando a gente conhece duas medidas, né, dois lados de um triângulo, a gente encontra a terceira. Mas há essa necessidade. Nós somos obrigados a conhecer duas medidas. Por exemplo, se aqui for 3, aqui for 5, eu consigo calcular essa medida B, certo? Se aqui for 3, 4, eu consigo calcular essa medida A. Então, há a necessidade de a gente conhecer duas medidas para poder calcular a terceira. Agora, quando eu só conheço uma medida, C e B, eles podem assumir qualquer valor aí positivo, desde que satisfaça a existência do triângulo. Então, com uma medida só conhecida, não consigo obter as outras duas. É aí que entra a trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai analisar o quê? Se eu conheço a medida de um ângulo, aqui no caso alfa, chamei de alfa, e conheço a medida de um lado, eu consigo obter as outras duas medidas que estão faltando. Então, agora a gente vai analisar um ângulo e uma medida, a gente vai conseguir obter as outras duas que estão faltando. Vamos ver isso agora. Nós estudaremos aqui três razões trigonométricas, a chamada seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Mais para frente, a gente vai ver como calcular o seno, cosseno e a tangente numa circunferência chamada circunferência trigonométrica. Mas vamos nos concentrar aqui no triângulo retângulo. O que é o seno de um ângulo alfa? Isso aqui é uma letra grega chamada alfa. O seno de um ângulo alfa é definido como a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, a gente abrevia o seno como assim, ó, SN, ó, sen é seno de alfa, seno do ângulo alfa é igual à razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Aqui eu abreviei o cateto oposto como CO e a hipotenusa como HI. O que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar no ângulo. A gente vai olhar para o ângulo primeiro, porque a medida do cateto oposto é o cateto que está oposto a esse ângulo. Então, vamos ver aqui nesse triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo alfa está aqui. A gente vai olhar primeiro para ele. O que você não pode esquecer é o seguinte: os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Está vendo que eu marquei eles aqui de azul? E a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus aqui. Eu deixei ele em amarelo. Tá? Então, eu olho aqui para o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está lá do outro lado do ângulo alfa. É esse cara aqui, ó, do A até o C. Certo? Então, nesse triângulo aí, o seno do ângulo alfa, ele é a razão entre a medida do cateto oposto, aqui, ó, AC, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, é BC. Em termos dos lados que estão marcados aqui, ó, B e A gente tem aqui, ó, B sobre A.
Tá? Então, você olha para o ângulo e identifica quem é o cateto. O cateto que está lá do outro lado é chamado de cateto oposto. O cateto que está ao lado dele aqui do ângulo alfa, a gente vai ver na próxima definição do cosseno, que a gente chama de cateto adjacente, mas a gente vai ver isso na próxima definição agora. Agora, o cosseno de um ângulo agudo no triângulo retângulo é definido da seguinte forma. O cosseno de um ângulo alfa é definido como a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo alfa, e a medida da hipotenusa. A palavra adjacente significa ao lado, então é o cateto que está ao lado a esse ângulo. Lá, o cosseno do ângulo alfa, essa é a abreviação COS, cosseno do ângulo alfa, é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Eu abreviei assim o cateto adjacente como CA e a hipotenusa como HI. Agora, aqui, nesse triângulo, a gente olha para o ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa é uma razão, lá, medida do cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui? O cateto que está ao lado do ângulo alfa. Não pode esquecer que os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. São esses que estão marcados aqui em azul. E a hipotenusa é esse em amarelo aqui, de frente aqui, para o ângulo de 90 graus, oposto a ele. No caso aqui, o cateto adjacente é o AB, sobre a medida da hipotenusa, no caso aqui, BC. Em termos dos lados aqui, esse é o cateto adjacente C, e o Azinho aqui é a medida da hipotenusa, então C sobre A. Não pode esquecer disso, a gente olha para o ângulo e identifica quem é o cateto, se ele é oposto ou adjacente. Adjacente é o cateto ao lado do ângulo. O cateto que está ao lado do ângulo é esse Czinho aqui. Apesar de esse lado Azinho estar ao lado do ângulo alfa, ele não é cateto, ele é hipotenusa. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. E esse B é o cateto oposto, porque ele está lá do outro lado, certo? Está de frente para ele, certo? Agora, a nossa próxima definição é sobre a tangente de um ângulo agudo aí no triângulo retângulo. Vamos ver isso aí. A tangente de um ângulo agudo, no caso no triângulo retângulo, é definida da seguinte maneira. A tangente de um ângulo alfa é definido como a razão entre as medidas dos catetos oposto e adjacente a esse ângulo. A tangente a gente abrevia como TG, a tangente do ângulo alfa, é igual à razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Abreviado aqui, CO, cateto oposto, CA, cateto adjacente. O que a gente faz? A gente olha para o ângulo, certo? Olha para o ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está lá do outro lado. No caso aqui é o Bzinho. Então, a tangente de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto, aqui, AC, sobre a medida do cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto ao lado aqui do ângulo alfa, AB. Em termos da medida do lado aqui, o cateto oposto é Bzinho e o Czinho aqui é B sobre C, certo? Então, recapitulando aqui, o seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Então, vamos identificar aqui nesse triângulo quem que é quem. Você olha aqui, seno do ângulo alfa, olha para o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está lá do outro lado, é B. Sobre a medida da hipotenusa, a hipotenusa é o ângulo que está oposto aqui ao ângulo de 90 graus, de frente para ele aqui, é o A. E o cosseno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Vamos identificar cada um aqui. Olha para o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que está ao lado dele aqui. Então, C. Sobre a medida da hipotenusa, que é o A, C sobre A. Essa medida da tangente aqui, B sobre C, ele surge da divisão da medida do seno sobre o cosseno. Olha o que acontece quando eu pego o seno do ângulo alfa e divido pelo cosseno
do ângulo alfa. Quem é o seno do ângulo alfa lá? O B sobre A. Cosseno do ângulo alfa, C sobre A. A divisão de fração, então fica B sobre A, e a gente multiplica aqui, ó, invertendo essa fração aqui que está no denominador. É o A sobre C. Esse A com esse A aqui cancela, sobra B sobre C, que é a tangente do ângulo alfa. Então, uma maneira de você calcular a tangente é pela razão entre o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Então, a gente tem essa relação também. A tangente do ângulo alfa é o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Então, a gente viu aqui as três razões trigonométricas no triângulo retângulo. A partir de agora, a gente vai resolver uma série de exemplos aplicando cada uma delas aí. Bora lá? Primeiro exemplo. No triângulo retângulo a seguir, obtenha seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e beta. Então, vamos começar com o ângulo alfa aqui. Depois a gente faz o ângulo beta, o ângulo alfa. Então, lá, o seno do ângulo alfa. Lembra lá, o seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Uma dica que eu vou te dar aqui é o seguinte: sempre marque aqui quem são os catetos. Tá vendo? Os catetos são os lados que formam um ângulo reto. Então, ó, esse aqui é um cateto. E esse outro aqui também é um cateto. Tá? Aí, em relação ao ângulo alfa, vou deixar marcado aqui, ó. Quem é o cateto oposto? A gente está olhando para o ângulo alfa aqui, ó. Olha para o ângulo alfa. Sempre faça isso. Olha para o ângulo primeiro e identifica quem é cada coisa aí. Do ângulo alfa, o cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado, está oposto a ele. Então, no caso aqui, o cateto oposto é a medida de 16 centímetros. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente, em relação ao ângulo alfa, é essa medida de 12 centímetros. Certo? E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, está de frente para ele aqui, essa medida de 20 centímetros. Tá? Só para a gente ter essas medidas aí primeiro, e a gente começa a resolver cada um que ele pediu. Então, o seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Então, nesse caso aqui, o cateto oposto a gente já identificou. Nesse triângulo, ele vale 16 centímetros. É o cateto que está oposto ao ângulo alfa, 16. Sobre a medida da hipotenusa, que é o 20 centímetros aqui, 16 sobre 20. O 16 e o 20 eles são múltiplos de 4, então dá para dividir por 4 aqui todo mundo. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5. Então, o seno desse ângulo alfa é 4 sobre 5. Agora, o cosseno do ângulo alfa. O cosseno de um ângulo ele é definido como a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que está ao lado do ângulo alfa. Aqui, ó. O ângulo alfa está aqui, o cateto que está ao lado dele aqui é 12. Então, 12 sobre a hipotenusa, que é 20 aqui, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, 12 sobre 20. O 12 e o 20 aqui eles são múltiplos de 4 também. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5. E agora a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Olha para o ângulo alfa, o cateto oposto está aqui, ó, 16. Está anotado aqui, ó, 16 sobre a medida do cateto adjacente. Olha para o ângulo alfa, o cateto adjacente é o cateto ao lado dele, 12.
Aqui também dá para simplificar por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Certo? Então, a tangente aí, 4/3 nesse caso. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Tá? Então, aqui o ângulo beta. A gente vai olhar para ele. Vamos identificar primeiro quem é quem aqui. Ó. Olha para o ângulo beta, identifica quem é o cateto oposto. O cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado, de frente para ele, 12. Então, o cateto oposto aqui, a medida dele é 12 centímetros. Quem é o cateto adjacente? Olha para o ângulo beta, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado dele aqui. Ó. O cateto ao lado dele aqui é 16. Então, cateto adjacente, 16 centímetros. E a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo reto, está de frente para o ângulo de 90 graus, é 20. 20 centímetros. Agora, a gente calcula lá o seno do ângulo beta. É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo beta e a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo beta a gente identificou aqui, ó, 12 sobre a hipotenusa, que é 20. Aqui dá para simplificar por 4, aqui também 12 por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. Cosseno do ângulo beta é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. A gente já identificou aqui, ó, cateto adjacente, 16 sobre a hipotenusa, que é 20. Dá para simplificar aqui por 4, 16 por 4 dá 4, 20 por 4 dá 5. E a tangente do ângulo beta é a razão entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente. A gente já tem aqui 12 do cateto oposto, 16 do cateto adjacente. Isso aqui vai dar 3/4. Dá para simplificar por 4 aqui. 12 dividido por 4 dá 3, 16 dividido por 4 dá 4. Se você não notou, eu vou te falar. Olha o que aconteceu aqui. O seno do ângulo beta deu 3/5 e o cosseno do ângulo alfa deu 3/5. Por que que isso acontece? Porque é o seguinte, porque a soma de alfa mais beta é igual a 90 graus. Toda vez que a soma de dois ângulos dá 90 graus, o cosseno do ângulo com o seno do outro vai dar o mesmo valor. A palavra cosseno significa o complementar do seno. É por isso que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, pois alfa mais beta é igual a 90 graus. A gente vai ver depois e reparar nisso que, por exemplo, o cosseno de 30 graus ele tem a mesma medida do seno de 60 graus. Por quê? Porque 30 mais 60 dá 90. 30 graus mais 60 graus dá 90, e esse é um exemplo. O cosseno de 10 graus ele é igual ao seno de 80 graus, pois 10 graus mais 80 graus dá 90 graus. Certo? Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus. A palavra cosseno significa o complementar do seno. É por isso que acontece isso. Só uma curiosidade aqui. Certo? Vamos ver mais exemplos aí. Galera, antes de resolver o exemplo 2, eu vou falar sobre os arcos notáveis. Os arcos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Certo? Esses arcos são bastante utilizados em várias aplicações e, como o próprio nome diz, eles são chamados de notáveis porque eles têm alguma relevância aí, bastante importância nos cálculos aí de trigonometria. Mas antes de chegar nisso tudo, observe o seguinte: quando a gente calcula o seno de um ângulo, a gente sabe que é a razão entre o cateto oposto, a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Nesse triângulo aqui, o alfa seria 30 graus.
a gente escreve seno de 30 graus. Olha lá, o cateto oposto aqui é o A, sobre a medida da hipotenusa aqui, ó, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, de frente para ele, P. Eu coloquei essas duas figuras para a gente observar o que acontece aqui. Agora tem um ângulo aqui ó, de 60 graus. O seno de 60 graus, quem que é? O cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado, C, sobre a hipotenusa aqui, que é D. Observe o seguinte, desse triângulo para esse ângulo aqui aumentou, a inclinação aqui é maior. O que aconteceu com esse cateto aqui? Ó? Ele aumentou aqui, tá? Só comparando essas duas figuras, certo? Só olhando para essas duas figuras. Então, para cada ângulo, você tem uma medida de uma razão diferente aqui, do cateto oposto e da hipotenusa, certo? Então, essa vai variando essa razão. Para os ângulos de 30, 45 e 60, a gente tem essa tabelinha com esses valores aqui, ó. Tá? No momento oportuno, eu vou te ensinar como montar essa tabela e vou demonstrar esses valores aqui no momento mais oportuno, num próximo vídeo aí, certo? O seno de 30 graus vale meio. Tá? Por exemplo, é como se fosse esse cateto aqui oposto 1 e a hipotenusa aqui 2. Vale meio. Existe uma infinidade de triângulos que o seno de 30 graus dá meio, porque isso vem da razão de semelhança entre triângulos semelhantes. Por exemplo, se eu tivesse um triângulo aqui com 2 no cateto oposto e 4 aqui na hipotenusa, esse seno de 30 graus também seria meio, certo? Então, essas medidas elas surgem de triângulos semelhantes, tá? E o mesmo ocorre para qualquer tipo de arco aí. No caso, no triângulo retângulo, o ângulo agudo, certo? Os 60 graus aqui, existem infinitos triângulos que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa vai dar esse valor aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Existem infinitos, tá? Então, na tabela aqui é o seguinte, ó, seno, cosseno e tangente, ó, 30 graus, 45 graus, 60 graus. O seno de 30 graus vale meio. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus vale meio. E a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus dá 1. E a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Como eu disse, num próximo vídeo, eu vou demonstrar essas relações aí que tem com seno, cosseno e tangente, com 30 graus, 45 graus, 60 graus. E vou explicar uma lógica de montagem dessa tabela aí. Tá? Vamos resolver o nosso problema aqui, o exemplo número 2. Um avião levanta voo sob o ângulo de 30 graus. É isso que ele fala. Depois de percorrer 8 quilômetros, qual é a altura do avião que ele se encontra em relação ao solo? Ele quer saber esse valor aqui, ó. O que acontece? A gente tem um triângulo retângulo. Ele saiu de uma posição aqui sob o ângulo de 30 graus e voou lá durante 8 quilômetros. Quando ele chegar nessa posição aqui, ele quer saber qual é a altura em relação ao solo. Olha o que acontece aqui, ó, que nem eu falei. Aqui não dá para usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho essa medida, não conheço essa, e esse cateto aqui não tem nada. Tá? Então, vamos analisar aqui. Na dúvida, você marca quem são os catetos aí para você não se perder. Ó. Isso aqui é um cateto, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. E esse outro aqui embaixo é o outro cateto. Os lados aí que formam um ângulo de 90 graus. O que a gente faz? Olha aqui para o ângulo, olhando para o ângulo de 30 graus. Em relação a 30 graus, eu só tenho essa medida para comparar e aqui é a hipotenusa. Esse x aqui, ele é o cateto oposto, olhando para o ângulo de 30 graus. E o 8 quilômetros é a hipotenusa.
porque ao lado oposto aqui é o ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Aí eu penso lá, qual é a razão trigonométrica que é definida com o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Então, a gente olha aqui, ó, o seno de 30 graus é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Aí eu venho aqui na tabela e procuro quanto que vale o seno de 30 graus. Se eu olhar aqui na tabela, está aqui, ó, o seno de 30 graus ele vale meio aqui. Então, no lugar do seno de 30 graus, substitui por meio. Isso aqui é igual. Quem é o cateto oposto? A gente identificou aqui, ó, x. Sobre a medida da hipotenusa, 8. Uma igualdade entre duas razões forma uma proporção. Então, a gente pode fazer o produto cruzado aqui, ó, 2 vezes x, 2x, igual. Então, multipliquei nessa diagonal. Agora, nessa diagonal aqui, ó, 1 vezes 8, 8. Portanto, x é 8 dividido por 2, que dá 4 quilômetros. Portanto, a altura em relação ao solo desse avião, ao percorrer 8 quilômetros sob esse ângulo de 30 graus, ele está a 4 quilômetros aí do solo. Certinho? Vamos para o exemplo número 3. Aqui, sabendo que o cosseno de 28 graus é aproximadamente 0,88, obtenha o valor de x no triângulo a seguir. Esse 28 graus ele não é um arco notável, ele não está naquela tabelinha. Então, quando isso acontece, o problema aí ele fornece para nós quem é o valor desse cosseno, no caso, aproximadamente 0,88. Então, vamos calcular aí o que ele está pedindo. Está pedindo aqui o valor do x. A gente tem aqui, ó, o ângulo de 28 graus. Lembra lá, os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Em relação ao 28 graus, o x aqui é o cateto adjacente. X. E a hipotenusa é o 4 aqui. Ó. O 4 é a hipotenusa, porque ele está de frente aqui para o ângulo de 90 graus. Está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa aqui é 4. A razão trigonométrica que envolve aqui o cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno. Então, cosseno de que ângulo? Do 28 graus, aquele ângulo que eu estou tendo como referência. É a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. No enunciado, ele falou que o cosseno de 28 graus é aproximadamente 0,88. Então, no lugar do cosseno de 28 graus, substitui por 0,88. Cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 4. No denominador aqui do 0,88 não tem nada, é 1. Multiplica cruzado aqui porque a igualdade entre duas razões forma uma proporção. X vezes 1, x. Aí você tem aqui, ó, 0,88 vezes 4. 0,88 vezes 4 dá 3,52. Portanto, essa medida x aqui dá 3,52. Certo? Só isso aí nesse exemplo dado aí. O cosseno de 28 graus, o 28 graus não é um arco notável, então normalmente o exercício ele te fornece qual é o valor, ou senão você tem uma tabela trigonométrica para encontrar esse valor aqui. Aqui foi dado, então a gente utiliza ele aí. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O quarto e último exemplo, aqui é um exercício do vestibular da FAAP, diz o seguinte: a seguir está representado um esquema de uma sala de cinema com piso horizontal. De quanto deve ser a medida AT para que um espectador sentado a 15 metros da tela, com os olhos 1,20 m acima do solo, do piso, né? Veja o ponto mais alto da tela, que é T, a 30 graus da horizontal. Então, aqui tem o seguinte, ele quer saber qual é essa medida aqui, ó, do A até o T, vou chamar aqui de x, sendo que o espectador está a 15 metros da tela, os olhos deles estão aqui, ó, a 1,2 metro do chão, sob um ângulo aqui de 30 graus em relação a esse ponto T aqui.
certo? O que a gente vai procurar aí? Vai procurar um triângulo retângulo. Aonde que está esse triângulo retângulo? Ele está aqui, ó. Então, eu vou fechar um triângulo aqui. Tá? Por quê? Porque aqui do A até o T, fechando essa figura aqui, toda essa figura aqui não é um triângulo, é um trapézio. Então, eu sei calcular as medidas num triângulo retângulo. Então, eu fechei a figura aqui. O que eu vou fazer? Vou calcular essa medida y aqui, ó, que eu vou destacar para você aqui em vermelho. Vou calcular essa medida y. Quem é essa medida x aqui, ó, do A até o T? Do A até o T que ele está pedindo, quem que é? Esse pedacinho y, que eu vou calcular, mais 1,2 metro, para encontrar o AT. Então, no triângulo retângulo aqui que eu fechei, eu vou encontrar essa medida y. Tá? E, com isso, a gente obtém a medida AT somando aqui com 1,2 metro. Vamos fazer isso. Olhando para esse triângulo aqui, o que a gente tem? A gente tem esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Ele é meu ângulo de referência. É a partir dele que eu vou tirar minhas conclusões. Em relação a esse ângulo de 30 graus, o y lá é o cateto oposto. Ó. Esse vermelho aqui é um cateto, aqui em azul também é um outro cateto. São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Vou olhar para esse ângulo de 30 graus e vou identificar. Vou calcular o y. Ele é uma medida que eu estou precisando. Em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto. Então, vou colocar aqui, ó, cateto oposto. É o y. Vou calcular ele. Aqui, nessa medida tracejada aqui, eu não tenho informação nenhuma, mas eu tenho informação desse cateto aqui, ó, que é 15 metros. Esse cateto está ao lado do ângulo de 30 graus, ele é o cateto adjacente. 15 metros. Bom, identifiquei aí coisas conhecidas, agora eu vou utilizar a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. A razão trigonométrica que envolve esses dois aqui é a tangente. No caso aqui, a tangente de 30 graus, porque minha referência é esse ângulo de 30 graus. A gente sabe que é a razão entre o cateto oposto, a medida do cateto oposto, e a medida do cateto adjacente. O enunciado aqui deu uma série de dados aqui, ó. Certo? Um deles está aqui, ó, tangente de 30 graus, 0,577. Então, no lugar da tangente de 30 graus aqui, eu vou substituir por 0,577. Isso aqui é igual. O cateto oposto é uma medida que eu estou precisando calcular aqui, ó, y, sobre a medida do cateto adjacente, 15. No denominador aqui desse número não tem nada, é 1, multiplica cruzado aqui. Y vezes 1, y. E tem aqui, ó, 0,577 vezes 15. Então, 15 vezes 0,577, isso aqui dá 8,655. 655 metros. O problema acabou? Não. A gente encontrou o valor do y, ele quer a medida do AT. A medida AT, quem que é? É o y mais o 1,2. Tá? Porque é a altura aqui, ó, do olho do espectador até o chão aqui, ó, mais 1,2. Y vale 8,655 mais 1,2. 1,2 é aqui ó, a medida do olho do espectador até o chão. Isso aqui vai dar 9,855 metros. É o resultado aí desse problema. Tá certo, galera? Espero aí que esse vídeo tenha ajudado você. Se você puder compartilhar aí com a galera, para quem está precisando de ajuda,
Aceito sugestões aí, críticas, a gente está aqui sempre para melhorar. Se puder compartilhar, se inscrever no canal, dar um joinha, eu vou ficar muito agradecido e feliz para a gente fazer mais vídeos aí e ajudar todo mundo que está precisando. Qualquer coisa, dúvida, coloca aí no comentário que eu vou estar sempre visualizando aí para poder ajudar a galera da melhor maneira possível. Um grande abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau, gente, valeu!